Que história é essa que o SBT tá desprezando os seus artistas e valorizando os novos? Tem gente incomodada por aí. A gente vai entender tudo isso hoje. Com informações do site O Canal, não é segredo para ninguém que esse ano o SBT resolveu aí, como você sabe, apostar todas as suas fichas nas novidades e deixou de lado aqueles programas que já estão há muito tempo na grade. Programas esses que marcam época, que estão no ar até hoje, como o programa do Ratinho, A Praça é Nossa, o Domingo Legal com o Celso Portiolli. Esses programas acabaram não recebendo grandes investimentos, nem aquela renovada que o público esperava. A prioridade do canal claramente está sendo e foi os novos contratados e também os novos programas que começaram a ocupar cada vez mais espaço na programação. Só que no meio disso tudo, a gente percebe que algumas atrações clássicas ficaram largadas, sem qualquer tipo de atualização ou até atenção. E aí não dá para não falar do De Noite com o Danilo Gentili. Esse é um programa que, mesmo depois de tantos anos no ar, mais de 14 anos, continua com o mesmo cenário de sempre. Não tem nenhuma inovação visual, nenhuma reformulação no formato, e isso aos poucos vai pesando. Afinal, o público de casa gosta de novidade, de ver que o programa está se reinventando. Mas o De Noite simplesmente ficou estagnado nesse ponto. Tá lá, firme e forte na grade do SBT, garantindo audiência todos os dias, mas sem qualquer tipo de investimento por parte da emissora. Mesmo com todas essas dificuldades, o De Noite não decepciona na audiência. Pelo contrário, tá? Ele continua aí sendo um dos grandes trunfos do SBT quando se trata, assim, de manter aquela vice-liderança isolada no horário. Mesmo sendo exibido às vezes em momentos em que mudam de acordo com o dia da semana, o talk show do Danilo Gentili consegue segurar o público do próprio SBT. Isso mostra a força que o programa e a fidelidade do público, mesmo sem novidades, continua aí prestigiando o conteúdo que a equipe do programa entrega. O que chama a atenção é que, apesar dessa audiência sólida e constante, o SBT parece ter esquecido do De Noite. O cenário é o mesmo há anos e não existe qualquer previsão de mudança ou renovação. Na prática, parece que a Anhanguera deixou o Danilo e toda a sua equipe no piloto automático, sabe? Sem a atenção que um programa desse porte merece. E olha que o talk show não é feito só pelo Danilo. Ele conta com um time de peso, com gente como a Juliana, o Igor Guimarães, o Diguinho Coruja, a banda o Traje a Rigor. Mesmo assim, parece que o programa está relegado ao segundo plano. A coisa ficou ainda mais complicada quando começaram a surgir por aí notícias de que Virgínia Fonseca, influenciadora contratada que comanda o Sabadão no SBT, estaria causando desconfortos nos bastidores. Pois é, isso de acordo com Matheus Baldi do Globo News. Os investimentos no programa dela criaram um clima pesado, principalmente entre os veteranos do SBT. E o nome que veio à tona nesse contexto foi o da Eliana. Quando ela ainda estava no SBT, a loira, que sempre foi uma das principais estrelas da casa, começou a demonstrar um certo incômodo com o tratamento que a Virgínia estava aí recebendo do SBT. Enquanto o programa da influenciadora ganhava cada vez mais destaque, mais pompa, os outros apresentadores, como a própria Eliana, ficavam com a impressão de que a emissora estava dando e está dando prioridade demais para quem acabou de chegar. O descontentamento foi tanto que Eliana decidiu acelerar as negociações com a Globo e, no fim das contas, trocou de emissora, como você sabe. A saída dela do SBT foi um baque, mas também não foi surpresa, dado, claro, o contexto da situação. Na Globo, ela vem marcando ótimos índices de audiência e, além disso, está bombando no que se refere a faturamento. Trouxe aí uma pompa para o canal GNT. Enquanto isso, o programa da Virgínia continua aí sendo bem avaliado pela alta cúpula do SBT. A verdade é que eles estão satisfeitos com o desempenho dela tanto na TV quanto também no digital. E isso só reforça a ideia de que os novos nomes da casa estão recebendo muito mais atenção do que as atrações mais antigas. Esse contraste fica ainda mais evidente quando a gente olha para o De Noite.
Segundo informações, Danilo Gentili e a sua equipe estão cada vez mais frustrados com a falta de investimentos. Eles negam, o SBT negam, mas eles têm a sensação aí, de acordo com informações, de que o talk show está sendo deixado de lado, o que compromete os resultados a longo prazo. Não tem lançamento, não tem novidade, e a impressão que dá é que o programa está sendo mantido mais por inércia do que por qualquer plano assim estratégico da emissora. O clima dos bastidores só piorou quando Virgínia precisou aí gravar uma frente considerável de programas por conta da licença maternidade, o nascimento do seu filho José Leonardo. Essa movimentação envolveu muita gente, desde a produção até os convidados, e acabou agitando aí e causando uma certa, agitação nos corredores. Enquanto isso, o The Noite segue na sua luta sem grandes eventos ou gravações assim extraordinárias. É como se o programa tivesse sido colocado no modo automático, sem a empolgação de antes. E o mais irônico disso tudo é que por anos ele foi um dos grandes destaques do SBT no digital e continua sendo até hoje. O programa sempre teve uma presença forte nas mídias sociais e acumulou uma legião de fãs que interagem diariamente com o conteúdo. Mas, por mais que o Danilo tenha essa relevância digital, a sensação é que isso não está sendo valorizado pela emissora, assim da maneira como deveria. A direção do SBT, claro, não esconde o carinho que tem pelo Danilo. Eles sabem que ele é uma figura importante na casa e sempre elogiam o trabalho dele. Mas quando o assunto é faturamento, a história muda. Isso porque o talk show do Danilo Gentili enfrenta dificuldades nesse quesito, e o faturamento é uma questão que vem sendo discutida internamente. A expectativa é que nessa conversa aí ganhe força no ano que vem, mas até agora nada foi decidido de forma concreta. Para complicar ainda mais a situação, o João Mesquita, que é o diretor do The Noite há mais aí de 10 anos, foi convidado para também dirigir o programa da Virgínia, o Sabadão. Isso, claro, gerou aí algumas expectativas de que poderia rolar uma parceria entre os dois apresentadores, unindo forças tanto na TV quanto também na internet. Mas até onde se sabe, essa ideia não foi para frente e as coisas continuam como estão. No fim das contas, o que a gente tem é um cenário de muita incerteza para o The Noite. Não dá para afirmar com certeza se vai haver assim algum investimento significativo aí no talk show ou se ele vai passar por uma grande reformulação em breve. O que se percebe, por enquanto, é uma sensação assim de terra arrasada, dúvida, tanto por parte da equipe quanto também do público que acompanha o programa há anos. E o SBT, que faz parte da vida de tantos brasileiros, parece que está tomando aí um rumo meio esquisito nos últimos tempos. Se a gente for comparar com o que já foi no passado, dá para ver que muita coisa mudou e nem sempre para melhor. Antigamente, o canal era uma emissora cheia de personalidade, com uma programação que conseguia agradar todo mundo. Tinha de tudo, programas mais de auditórios, desenhos, aqueles clássicos que todo mundo assistia em família. Mas de uns tempos pra cá parece que a coisa desandou e a emissora começou a priorizar outras coisas que nem sempre fazem sentido. Com a idade avançada, Silvio Santos foi se afastando das decisões do dia a dia, e quem acabou assumindo ainda com ele em vida boa parte do controle foram suas filhas e também outros executivos. As mudanças são feitas de forma muito abrupta, e o que antes era uma programação sólida, cheia de atrações que tinham a cara da emissora, começou a ser substituída por conteúdos mais modinha, tentando copiar o que faz sucesso na internet. Um dos grandes exemplos disso é a entrada da Virgínia Fonseca no time aí de apresentadores do SBT. O canal aí, conforme a gente discutiu recentemente aqui no canal, lançou a sua nova plataforma de stream, Mais SBT. Esse novo serviço vem com uma gama variada de conteúdos que abrangem tanto o passado quanto também o presente do canal. A ideia é oferecer uma experiência rica e diversificada, refletindo as várias fases do canal. Só que, no entanto, surgiram informações que apontam que a emissora está cometendo alguns deslizes significativos ao deixar de lado certas atrações históricas e até mesmo apagar partes importantes do seu passado. De acordo com o site O Canal, um exemplo disso é o programa Casos de Família, que estreou em 2004. O que acontece é que o programa não estava completamente disponível na nova plataforma de stream. No catálogo atual,
apenas a fase com Cristina Rocha está acessível. Essa fase conta com um total de 11 temporadas, que são as únicas que podem ser assistidas por lá. Só que, no entanto, a fase inicial do programa com a Regina Volpato, que começou em 2009, simplesmente não está disponível para revisão. Isso acaba sendo uma grande falta de consideração para aqueles fãs que acompanhavam o programa naquela época e esperavam ter a chance de revisitar essas edições. A omissão dessa parte do acervo faz com que o conteúdo disponível na plataforma apareça incompleto e, de certa forma, desatualizado em relação ao que o canal já ofereceu ao longo dos anos. Além disso, a gente tem o caso do Lucas Guimarães, que, apesar de ser um nome contratado e promovido pelo SBT, acabou aí se tornando um verdadeiro elefante branco dentro da emissora. E agora saiu recentemente aí que esse formato dele do Eita Lucas, enfim, itinerante, foi cancelado, não tem chance de nem entrar no ar. Mesmo ele tendo um contrato aí, foi até anunciado no programa Silvio Santos com a Patrícia, o seu novo programa foi engavetado pela direção. Isso é um sinal claro de que o canal não está tão seguro sobre o futuro do apresentador, que recentemente foi comparado, né, a Gugu Liberato, e não tem planos definidos para ele. Curiosamente, a internet virou um campo de discussão sobre Lucas Guimarães. Alguns internautas têm feito comparações entre ele e o icônico Gugu Liberato. Essa comparação, no entanto, não parece ter sido muito bem recebida por todos. Lucas Guimarães, por sua vez, não só percebeu essas comparações, como também deu a elas um certo grau de aceitação pública. Ele afirmou que essas comparações são recorrentes e que, nos bastidores, essas comparações têm sido tema de discussão. Só que, no entanto, essa situação acabou fazendo Lucas dele um alvo de piadas dentro do SBT, porque alguns críticos e espectadores acharam que essa comparação, né, de dizer que ele parece com o Gugu, não faz sentido, e que Lucas não possui o carisma ou a presença de palco que caracterizavam o Gugu Liberato. Essa percepção negativa acabou contribuindo para uma imagem pública desfavorável e fez com que o apresentador se tornasse aí uma figura controversa. Bem, gente, toda essa situação levanta uma questão importante. Será que o SBT está se esquecendo do seu passado ao se focar tanto em novos contratados e influenciadores? A mistura exacerbada de internet com televisão pode estar fazendo com que o canal negligencie aspectos importantes da sua história. Porque em vez de se preservar e valorizar o acervo histórico que fez parte do sucesso da emissora, o canal parece estar mais interessado em seguir as tendências atuais e em buscar novas formas de engajar o público. Essa abordagem pode acabar prejudicando a percepção do público sobre o canal e a sua também herança. O público que acompanhou o SBT aí ao longo dos anos tem um vínculo com o conteúdo passado da emissora. E ao deixar de lado esses aspectos, a emissora pode aí estar perdendo uma conexão valiosa com a sua audiência. Eu espero de verdade que o canal, de acordo aí com informações do Flávio Rico, saiu aí que eles estão fazendo reuniões constantes para poder definir até a programação do ano que vem, ajustes, enfim, ajustar esses programas que já estão no ar, como Chega Mais, ou Tá Na Hora, para ver o que pode ser mudado, enfim, outros programas também podem ser cancelados, mas vamos aguardar para ver aí o que o futuro e o que 2025 espera e aguarda aí no SBT. Tá dada a informação, né, gente? Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Te peço para você se inscrever, deixar o seu gostei. Não se esqueça, nos acompanhe nas redes sociais: Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky, X, antigo Twitter, para você que nos acompanha de fora, porque a rede social ainda não voltou aqui no Brasil. Enfim, todas as redes, @BastidoresDM, tá aqui, ó, para você não ter dúvida. E também, claro, nos acompanhe aqui no YouTube, @OdionSantos. Se inscreva, deixe o seu gostei para você e também, claro, ative as notificações para você poder sempre saber aí o que a gente posta aqui no canal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Se cuidem todos vocês e até a próxima.